Olá, amigos telespectadores do canal 23, que nos acompanham pela Cabonet e também pela internet no www.canal23.com.br. Nós estamos de volta com o Star Entrevista aqui no canal 23, um programa super agradável, sempre trazendo para vocês personalidades que fazem de Penápolis e de nossa região uma cidade melhor, tá certo? Mais felicidade para o nosso povo, trazendo conhecimentos, trazendo só coisas boas para vocês que estão aí do outro lado da telinha. Hoje, aqui nos estúdios do Canal 23, nós temos a honra de receber conosco o pastor Rodrigo Sonsino. Pastor Rodrigo Sonsino, que veio falar com a gente sobre cristianismo e política. Qual é a relação dos cristãos com a política? Como pode a política ser melhorada? Como a nossa vida pode ser melhor quando as pessoas que gerem o nosso país, que gerem a nossa política, começam a usar os princípios básicos do cristianismo para poder nortear os seus atos para que o povo seja mais feliz. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. O Canal 23 agradece muito, já é a segunda ou terceira vez que você esteve aqui, está aqui conosco, e é uma grande honra. Eu que agradeço, Nazir, pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho sobre um tema que, pessoalmente, eu acho de suma importância e, como você disse, que a gente quer fazer dessa cidade uma cidade melhor. Você usou uma frase aqui, já de início, interessante, que eu falo para minha filha. Minha filha tem 11 anos, eu falo, filha, você nasceu não simplesmente para correr atrás das suas coisas pessoais, mas para fazer desse mundo um mundo melhor. Então eu gostei logo de início da tua frase, e é o que a gente quer, com esse diálogo do cristianismo, dos valores, da verdade, né, da moral, da ética cristã, dentro de todas as áreas da sociedade e também da política. E a política muito mais que as outras, até muito mais, né? Porque é as pessoas que regem, né, o futuro de um povo, né? E é onde tem mais reflexos de corrupção, né, pastor? É onde existe o maior reflexo de corrupção. A política hoje ela é vista de uma maneira muito ruim pela sociedade brasileira. Exato. E como um veículo de comunicação, um veículo de força, um veículo de execução, que deveria servir para cuidar do povo, hoje, muitas vezes, por más pessoas, que não, às vezes, coadunam com esses princípios cristãos, acabam jogando todo mundo na mesma vala, na vala ruim. Pastor, vamos começar abordando como que surgiu essa ideia, como é que o senhor teve essa ideia de poder trabalhar esse tema? Na verdade, nós temos estudado algumas coisas do que diz respeito ao cristianismo influenciando, embasando e direcionando a sociedade, tá? As esferas da sociedade. Eu acho que todas as áreas da sociedade, todas as áreas, o que motiva essas esferas, ela é a fé. Tá? Eu posso falar disso até na ciência. Nós podemos usar, por exemplo, um cientista que ele crê na existência de Deus. Essa fé que ele tem, essa crença que ele tem, pode nortear um trabalho científico dele. E aquele que não crê na existência de Deus, ele vai tomar outras vias para fazer um trabalho científico. Então a fé ela é intrínseca, ela está no âmago do ser humano e a gente não tem como separar a fé das nossas atividades do cotidiano. Então isso me conduziu a alguns estudos, a livros de pessoas que já têm estudado de uma forma mais acadêmica isso. Por exemplo, um livro, Cristianismo e Política, do Robson Cavalcante. É um especialista em política, né? Faleceu agora recentemente no Nordeste, um homem que estudou a política e também estudando esse meio partidário, político, cristão, como oferecer uma política que pode realmente reestruturar uma sociedade. Tá? E quando a gente está falando aqui de política, não necessariamente uma política partidária, porque a gente tem que politizar todo cidadão. Né? Então, literalmente, é se envolver com os assuntos da polis, da cidade, e a gente poder fazer da nossa cidade uma cidade melhor. Então isso me motivou a eu poder estudar tanto o cristianismo, quanto algumas questões políticas e como a gente poder conciliar e oferecer um diálogo e algumas respostas para a questão da política pública. Isso passa, pastor, por uma conscientização em primeiro plano do político, junto com o povo, claro. Exato. O povo que vota,
que precisa prestar atenção na conduta dos políticos que estão escolhendo, mas passa por uma conscientização do político. Como que existe, como é que você pretende atingir esse político que às vezes não dá tanto valor à ética? Como que a gente consegue fazer isso? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente conseguir abrir diálogos. Mesmo que esse político não acredite em Deus ou alguma coisa assim, nós precisamos dialogar. Nós estamos num momento crítico em todo mundo, não só no Brasil. Um crítico econômico, moral, né, uma crise política, em todos os sentidos. Nós precisamos conversar. A gente precisa conversar sobre os problemas reais e a gente encontrar as respostas. Então, um político que ele não se embasa no cristianismo e não tem essa consciência, ele pode se abrir para um diálogo e a gente conseguir trazer um benefício para a população, para uma reestruturação política no país, né, para pronunciamentos de faixas etárias, igual nós vemos hoje também o movimento da juventude na política muito forte. Você entra nos canais sociais hoje, virtuais, né, o Facebook, você vê movimentos de jovens, religiosos ou não, porque eles veem a necessidade de uma mudança estrutural no país. Estrutural em todos os sentidos, inclusive na estrutura da política do nosso país. Então a gente precisa, primeiro eu acho que você usou essa palavra, conscientizar, que há uma importância muito grande da gente dialogar com as coisas da sociedade e a Bíblia, as Escrituras, o pensamento cristão. Se você me permite, eu queria ler umas anotações aqui da palestra que a gente, inclusive, ministrou aqui na Câmara dos Vereadores. Por exemplo, na Nova Enciclopédia Britânica... Podemos colocar, viu, Jairo? Isso, mas coloca isso... Enquanto o pastor falar, coloca direto na tela. Abre na tela Isso. Vamos lá. A Nova classifica a Bíblia, pode falar, pastor. Isso, a Nova Enciclopédia Britânica, ela classifica a Bíblia como provavelmente a coleção mais influente de livros na história humana. Quer dizer, isso aqui é relevante, a gente precisa dar atenção, né? Uma enciclopédia, ela tão famosa e respeitada em todos os meios acadêmicos, ela dando essa referência à Bíblia, isso na modernidade, na pós-modernidade. Então é importante. Uma outra citação de um poeta alemão, também do século XIX, ele diz assim: devo o meu esclarecimento simplesmente à leitura de um livro, a Bíblia. Ela é corretamente chamada de escritura sagrada. Aquele que tiver perdido o seu Deus pode redescobri-lo neste livro. Durante aquele mesmo século XIX, um ativista anti-escravista, um americano, ele proclamou: toda a esperança de progresso humano depende da sempre crescente influência da Bíblia. Olha só, são pessoas importantíssimas na história da humanidade, pessoas com uma relevância extraordinária, movimento anti-escravista, ele aqui nos Estados Unidos, e ele faz declarações aqui importantíssimas a respeito da Bíblia como resposta à sociedade e resposta a um progresso humano. Nós vemos algumas pessoas que contestam isso de uma forma interessante. Elas dizem que a Bíblia é um livro arcaico, um livro que passou e que tem histórias antigas, né? E que talvez não tenha tantas respostas para o momento que nós estamos vivendo. Mas isso não, eu acredito que não é uma verdade. Nós precisamos entender que as histórias da Bíblia são arcaicas. Mas os princípios, a verdade ensinada ali, os valores, eles são eternos. Então, em qualquer momento da sociedade, em qualquer momento do avanço tecnológico, nós precisamos daquela verdade, daqueles fundamentos para reger a nossa vida e as direções da onde a nossa sociedade tomar. Quer ver uma coisa, Nazi? Nós temos que identificar, tem um tripé que a sociedade ocidental ela se apoiou. A nossa sociedade ocidental, ela se apoia num tripé. Filosofia grega, né, o direito romano e a ética judaico-cristã. Olha só, toda a nossa sociedade ocidental, ela está apoiada nesse tripé, nessa estrutura. A filosofia grega, o direito romano, que todo o nosso código civil e penal advém disso aí, quem estuda direito sabe disso, precisa estudar parte do direito romano, né, e a ética judaico-cristã.
Nós não podemos, no momento que nós estamos, jogar tudo fora isso. A gente não pode pegar, assim como a gente não pode pegar a filosofia grega e jogar fora e falar, olha, não serve mais para nada. Não, isso é um absurdo. Os filósofos eles precisam ser estudados, relidos numa releitura atual e ver como que essas respostas naquela época, aquelas reflexões, elas podem nos ajudar na nossa sociedade. O direito romano é a mesma coisa. E a ética judaico-cristã? Nós também não podemos jogar fora tudo isso. Só porque nós estamos num momento de mudança e reflexões do que é certo, do que é errado. Algumas coisas parecem que eram certas antigamente, parece que agora é errado. Algumas coisas eram erradas e agora está ficando certo. A gente precisa achar uma solução para isso. E eu quero propor que a solução ainda está na Bíblia. Talvez numa releitura atualizada, contextualizada, sim. Nós não estamos falando para a gente pegar as coisas lá, né, do Velho Testamento e a gente usar. As revelações de Deus, elas estavam inseridas num contexto. Então eu não posso reproduzir o contexto da época. Eu tenho que reler a Bíblia num contexto moderno, atual, e aplicar isso, né, na sociedade que a gente está. Inclusive na política do nosso país, né, e da nossa cidade aqui. Pastor, essa leitura contextualizada, atualizada, é nela que reside as diferentes interpretações? É nela que reside as diferentes formas de se ler o que está na Bíblia? Olha, essa é uma ciência, você está me perguntando, uma ciência da teologia que chama hermenêutica, que é a arte da interpretação de textos. Igual, o textos jurídicos, ele usa dessa ciência da hermenêutica. E os textos teológicos, nós também temos que estudar a ciência chamada hermenêutica. O que acontece? Nós temos um problema com interpretações bíblicas muito grande hoje. Porque as pessoas, elas, por não estudarem um pouquinho, pelo menos, ou algumas diretrizes, né, e regras dessa ciência, a gente começa a interpretar textos bíblicos de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando, contextualizar. Eu preciso interpretar os textos de acordo com o contexto da época e entender o que o autor queria dizer naquela época, naquele contexto. E depois eu preciso fazer uma ponte hermenêutica, que a gente fala. Então eu pego aqueles princípios e valores e verdades e aplico num contexto atual. Então isso não poderia gerar tantas interpretações errôneas. É lógico que não é tão simples alguns textos, é um outro idioma, né? O hebraico, o grego, a Bíblia foi escrita no aramaico, então textos, línguas antigas, e difícil de algumas coisas a interpretação. Mas o centro da Bíblia e do Evangelho e da mensagem de Cristo não é difícil interpretar. Então, a partir dessa proposta de Cristo para a igreja e para a humanidade, eu tenho como fazer uma releitura relevante para a sociedade. Eu tenho como tirar proveitos muito bons, que vai restabelecer uma ordem, eu acredito, na família brasileira hoje. A família brasileira está perdida, desestruturada, papéis, né, em desacordo. A mulher ainda procurando uma identidade dentro disso e às vezes errando no exagero em algumas coisas. O homem também, quer dizer, uma nova proposta de família que a gente vê que não é muito boa para onde isso pode levar a nossa sociedade. Então a minha proposta, Nazi, é a gente pelo menos dialogar com o cristianismo. Não deixar de ouvir o cristianismo. Então quando um político da nossa cidade, ele for fazer alguma coisa que toca em verdades, em ética e moral, por que não consultar pessoas abertas a um diálogo e falar, olha, como o cristianismo vê isso? Seria um tipo de um conselho que nós poderíamos abrir um diálogo. Olha, como vocês veem essa questão da sociedade, ou esse projeto de lei, ou essa reestruturação na questão social, como na educação. E a gente pode abrir um diálogo e eu acho que chegar num consenso que vai ser um benefício não só momentâneo, mas prolongado. Eu acho que vou usar uma palavra bem atual, sustentável. Uma coisa que vai abençoar a nossa sociedade politicamente em todo sentido, mas que seja sustentável. Que ela não elimine algumas coisas para poder produzir imediatamente um imediatismo que vai estragar a nossa sociedade. Então o cristianismo ele oferece esses fundamentos sustentáveis para que a vida, né, se sustente ali na terra, na nossa cidade,
de uma forma agradável para todos. É o que a gente quer buscar isso, né, como resposta nesse diálogo aí. Como que você já fez na Câmara Municipal de Penápolis já uma audiência, né, onde vários vereadores, pessoas públicas e também o prefeito municipal esteve presente, né, recentemente. Como que você sentiu esse primeiro contato com o político direto? Sim, primeiro eu preciso dizer que não foi mérito meu reunir essas pessoas ali. Tá? Eu estou voltando para a cidade há pouco tempo. Foi um mérito do meu pai. Meu pai é uma pessoa conhecida na cidade, professor há muitos anos. Hoje ele também está envolvido na questão eclesiástica, né, na igreja, como um pastor. Mas a vida social dele foi dentro da questão acadêmica, das escolas, como professor. Então tem muitas pessoas que conhecem o professor Chico, né? Mais do que o pastor Chico, o pastor Francisco. Verdade, né? verdade. Então o professor Chico. Então o meu pai, vendo esse meu desejo, ele quis unir o meu desejo de me pronunciar, né, de oferecer uma proposta à política e à nossa cidade de alguma forma, um diálogo, como eu tenho falado, e ele que foi convocando, né, essas pessoas, esses políticos. E a gente teve a oportunidade de falar na Câmara ali com esses políticos. Ao meu ver, pelo menos numa percepção minha, eu não colhi dados, não fui atrás de colher dados estatísticos, né, e tão concretos, mas numa percepção minha, eu acredito que, à primeira vista, essa fala foi bem aceita. Eu percebi que no prefeito, em algumas pessoas, vereadores e outras pessoas envolvidas com o governo, que começou em janeiro, eu acredito que houve uma abertura ou até uma expectativa de uma proposta um pouco mais clara a respeito de como então estabelecer esse diálogo, que é uma coisa que a gente está pensando. Né? Então o que eu peço é que realmente os políticos se abram para dialogar. Dialogar, lógico que isso é um papel de todo político, se dialogar com a própria sociedade. Claro. Né? Mas eu estou aqui estreitando o assunto para dialogar com o cristianismo. E o que é mais importante, depois de eleito, né? Exato. Porque todo mundo dialoga muito antes de se eleger, né? Depois que se elege, o diálogo já não é tão sucinto, né? E tão bom, né? Eles já se retraem e fazem o que tem na cabeça. E existem as implicações dos atos, né? É isso que o político tem que entender, não é, pastor? A implicação desse ato, como é que isso vai ser enxergado por Deus? Eu não vou ter que prestar conta um dia? É mais ou menos isso? Exatamente. Essa acho que é o básico, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, talvez seria um outro debate, e um outro diálogo. Deus existe ou não? Essa é uma pergunta que eu acredito muito relevante. A gente precisava pensar essa pergunta com mais consistência, com mais tempo, com mais seriedade. Precisávamos pensar como cidade, precisávamos pensar como indivíduos. Deus existe ou não? Porque se esse Deus que na teologia é um ser eterno, incriado, todo-poderoso, né, atemporal, perfeito, onipresente, se esse Deus, se essa figura, se esse ser tão grande ele existe, tem implicações na nossa vida e a forma que a gente vive a vida nessa terra. Não teria implicações se ele não existisse. Só que eu não sei se você já parou para pensar, as pessoas que estão nos assistindo, o absurdo de uma vida sem Deus. Eu não sei se a gente já parou para pensar se esse ser que nós chamamos de Deus não existisse. Se nós levarmos as últimas consequências da não existência de um Deus, aonde não existe imortalidade, não existe punição pelas coisas que ninguém vai fazer na terra, não existe uma referência de certo e errado, a sociedade iria para onde? Quem diria o que é certo e o que é errado? Já lá atrás, na criação, no idos dos tempos, já ia vir errado de lá para cá se não existisse Deus. Né? Não existe. Eu particularmente acredito que não existiria progresso humano nenhum. Nada. Porque todos iriam pensar mais do que nós, como seres humanos, pensamos, egoisticamente. Quando nós conseguimos pensar no outro, é porque a gente nega a nossa natureza egoísta e a gente percebe que existe um bem maior além de nós. De onde vem essa sensação?
De onde vem o senso de justiça, né? No meio de tudo que aconteceu na política brasileira. Todo ordenamento vem de algum lugar. O Exatamente. ordenamento não se criou sozinho. Exatamente. Fora essa palavra do ordenamento, do próprio cosmos, do universo, da vida, em tudo. Eu vi recentemente uma postagem no Facebook, um castelo de areia desenhado na praia, feito, né? Mas muito bonito, com janelinhas, grande assim, grande. E feito de areia, e de repente uma pessoa pergunta assim, naquela foto que tiraram daquele castelo muito bem feito: esse castelo poderia vir do acaso? A resposta óbvia é não, não tem como. O acaso não gera ordem. Né? Nós tivemos aqui um processo de organizar essa sala, porque precisa de inteligência para organizar algo. Então, como existe ordem no cosmos? Ele não pode vir do acaso. Como as leis, elas regem perfeitamente. Como a inclinação da Terra tem que ser exatamente a inclinação que ela é. Como a Lua tem que estar exatamente na distância que ela está da Terra. Entende? Tudo existe uma ordem muito perfeita. No cosmos, no universo todo e na própria vida. Se a gente for pegar e emprestar, né, os estudos hoje dos biólogos, toda a estrutura do DNA, do código de DNA, toda a informação, são textos genéticos. Né? Eu andei dando uma olhada nisso, não é minha praia, mas como nós dialogamos com algumas outras ciências, por causa da teologia, eu fui atrás e é interessante a gente perceber que o código genético ele tem 4 letrinhas, como se fosse 4 letras, né, do alfabeto, por exemplo, simplificando, numa linguagem informal para a gente entender. E essas letras, elas precisam se organizar e formar textos genéticos. E esses textos genéticos, em cada célula, tem quase uma enciclopédia escrita em cada célula do nosso corpo. E essa enciclopédia, ela precisa estar perfeitamente organizada para você ser quem você é, eu ser quem eu sou, na minha estrutura, nos órgãos, em todos os sentidos. O que nós precisamos entender é que esse texto, o que é um texto? Ele vem de uma inteligência. Ele não pode vir do acaso. Isso tudo aponta para um Deus, aponta para uma inteligência além de nós, que programou as nossas células, que programou todo o sistema, toda a vida e que permite essa vida existir. Então, já encurtando, né, a conversa nesse sentido, para mim, eu posso afirmar até de uma forma inteligente que Deus existe. Percebe que eu estou dando aqui algumas razões, não de fé, mas de ciência, de biologia, da cosmologia, né? São ciências que a gente pode hoje emprestar dados, porque elas apontam para alguma coisa além do natural. Então é interessante a gente perceber isso e dizer, olha, é provável, até racionalmente, a existência de um ser. Pela fé, pelas Escrituras, é óbvio que Deus existe e Ele enviou Jesus para revelar esse Deus à humanidade. Então, se Deus existe, as nossas atitudes, voltando à tua pergunta, nós temos implicações. Nós vamos prestar contas delas, nessa vida ou em outra. E os nossos governantes, que estão com poder sobre nós, eles têm um poder além do nosso poder. Poder de governo, de estruturar uma sociedade para o bem ou para o mal. Né? De abençoar um povo ou então massacrar um povo, como vemos em muitos governos, né, na história, como no nazismo e todas as outras coisas. Então, eu acho que os nossos políticos, eles precisam perceber, sim, o quão importante o lugar onde eles estão. Se eles estão ali, e foi porque Deus permitiu que eles estivessem ali, através do voto, sim, através de um processo natural, através do povo, mas é interessante a gente pensar a respeito disso. Eles precisam entender, existem implicações diante de um ser superior que me permite governar uma cidade, governar um povo e ter autoridade sobre a vida de pessoas. Eu não posso brincar com isso. Isso é uma coisa muito séria, né? Então eu acho que essa é a primeira reflexão. Deus existe? Se Ele existe, existem implicações de se governar uma cidade, um estado, que seja, né?
que é o que nós queremos que os nossos governantes reflitam, pelo menos, a respeito disso. Tá certo, pastor. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e nós vamos voltar daqui a pouco para continuar esse assunto muito importante, que é cristianismo e política. Assunto importante, atual e que influencia na minha e na sua vida. Tá certo? Daqui a pouco a gente volta. Star DSN Seguros. Telefone 3652-4141. Consulte o nosso site libanesaseguros.com.br. Ninguém quer barbeiragem na hora de tirar a habilitação. Então venha para a Autoescola Penapolense, com profissionais qualificados para a formação de condutores responsáveis e conscientes. Salas equipadas com projeção e profissionais competentes para aulas práticas e teóricas. Sua carteira de habilitação na mão com segurança e rapidez. Cursos de legislação, renovação e reciclagem. Sempre com a frota nova, dando maior conforto e segurança para os nossos alunos. Então tá esperando o quê? Autoescola Penapolense, presente em um dos momentos mais importantes da sua vida. Telefone 3653-1751. 오빤 강남 스타일. Sexy lady. 오빤 강남 스타일. Sexy lady. 오빤 강남 스타일. Pamplona Usina de Negócios possui há 26 anos o compromisso de um atendimento eficiente e personalizado, facilitando assim a vida de todos os seus clientes. Uma empresa polivalente que agrega serviços de administração empresarial, além de assessoria e consultoria nas áreas jurídica, trabalhista e tributária. Pamplona Usina de Negócios é sua principal parceira na hora de atingir suas metas com confiança, precisão e eficiência que você procura. Pamplona Usina de Negócios, Avenida Cunha Sintra 452, Penápolis. Telefone 3652-2977. Estou em frente ao Garden Village, o seu projeto de vida que se tornou realidade. Venha comigo para conhecer o residencial fechado de alto padrão em Penápolis. Salão de festas perfeito para os seus melhores momentos. Fitness, quadra poliesportiva, futebol society e quadra de tênis para garantir sua saúde e qualidade de vida. Ah, e tem o playground, as crianças vão adorar. Venha conhecer o Garden Village, o empreendimento Ferreira Engenharia. Você sabia que os índices de roubo de carros, casas e empresas mais que triplicam no interior do estado de São Paulo? Nesses momentos tão difíceis, precisamos de uma boa corretora de seguros.
com profissionais competentes e qualificados. Por isso, a Star DSN, corretora e administradora de seguros, existe há mais de 20 anos para lhe trazer soluções e segurança. Cote o seu preço conosco. Star DSN Corretora de Seguros. Mais que preço, nós te damos valor. Praça 9 de Julho, 53, Centro de Penápolis. Telefone 3652-4141 ou no e-mail libanesa@libanesaseguros.com.br. Estamos de volta aqui com Star Entrevista, o programa que traz para você as personalidades de Penápolis e da região. Personalidades que influenciam na nossa vida, para que faça da nossa vida uma vida melhor. 2013, um ano que, se Deus quiser, vai ser muito melhor que os anos anteriores. Nós estamos aqui hoje com o pastor Rodrigo Sonsino, pastor que vem aqui com a gente falar sobre cristianismo e política. E nós vamos começar esse segundo bloco, pastor, relembrando que nós entendemos da existência do nosso Criador. Exato. E das implicações que existem advindas dessa existência. Eu queria que o senhor discorresse agora como isso tem que ser conscientizado na área política e que implicações mais isso traz. Isso, para a gente fechar essa última conversa do primeiro bloco, se você me permite, só ler uma anotação, Nazir. Nessa palestra que eu dei na Câmara, eu li essa anotação. Deus existe e é criador de todas as coisas. Portanto, não podemos viver de qualquer jeito, né? Não podemos fazer política de qualquer jeito, pois um dia prestaremos contas de tudo diante desse Deus Criador e Senhor do Universo. Então, acho que essa é uma consciência realmente que deve ser trabalhada como indivíduos, cidadãos e também nos políticos. Se a gente consegue que os políticos vivam com essa consciência, eu acredito que a gente gera, eu vou usar um termo bíblico, um temor. Temor no bom sentido, não um medo, mas um temor, uma reverência a um ser superior. E uma prestação de contas. Eu posso escolher viver a minha vida de qualquer jeito. É uma escolha, eu tenho um livre-arbítrio. Um político, ele pode fazer política de qualquer jeito e pode estragar a nossa sociedade. Só que eu acredito que ele deve ter a consciência que um dia ele vai prestar contas disso. Ele vai responder esses atos. E muitas vezes responde em vida. Outras vezes não. Outras vezes responde num tempo da eternidade, da imortalidade, que o cristianismo diz que isso vai acontecer. Porque senão não faz sentido a gente olhar para a sociedade e ver pessoas... Olha só, Nazir, pessoas boas na sociedade, sofrendo, né? Sofrendo às vezes por ser bons, sofrendo por fazer as coisas certas, sofrendo por ideais bons, e outros sem nenhum interesse pela vida do próximo, pensando egoisticamente, destruindo a vida de pessoas, e de repente essas duas pessoas morrem e nenhuma pagou, nem teve merecimento nessa terra. Eu acredito que, se a gente percebe, é uma vida injusta. Então, se nós acreditamos em Deus e na imortalidade, nós temos a esperança da paga, tanto por bem quanto por mal. Isso é justiça. Então, esse senso de justiça está dentro do ser humano. Pô, seria uma vida injusta, né? E hoje a nossa sociedade, o que ela tem clamado? Justiça. Nós estamos numa época de injustiças, totalmente na política, com o que aconteceu aí no Mensalão, né? E o povo clamando o quê? Justiça, colocando um ícone, né? Uma pessoa como o símbolo da justiça no nosso país, para você ver a carência da nossa sociedade a respeito de justiça. Então é importantíssimo a gente rever, sim, e perceber que nós não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito e nem fazer política de qualquer jeito. Eu acho que essa conversa nossa e outras conversas que poderão vir em outros momentos, outros lugares, com os políticos, eu acredito que eles refletindo e revendo conceitos a respeito da pessoa de Deus, nós podemos criar um senso
muito bom de responsabilidade em fazer política. Lembrando, pastor, que esse programa, ele é falando de Cristo e política, não Exato. é de religião e política. Exatamente, Nazi, isso é importante. É uma coisa importante o telespectador saber disso. O pastor está aqui, estudou, está propondo um diálogo, que se abra um diálogo em cima dos princípios cristãos e da política. Isso aqui não é religião, não é da igreja A, B, C ou D. Exatamente. É uma coisa ampla que procura e busca simplesmente entrelaçar os princípios cristãos com as atitudes dos nossos políticos, que são as atitudes mais questionáveis pela nossa sociedade, né? Eu acho que todo mundo concorda comigo, que todo mundo fala o seguinte, que antes de se eleger, o político age de um jeito, depois que se elege, o político age de outro jeito. E está aqui o pastor Rodrigo, com essa missão de tentar abrir esse diálogo para que exista uma conscientização, uma flexibilização, uma sensibilidade maior nos políticos, para que eles saibam da causa e do efeito dos seus atos, e que, se possível, colocando os princípios cristãos, Exato. as coisas podem ser diferentes. Proposta de Jesus Cristo, pastor. Exato, aproveitando inclusive a tua boa palavra a respeito de que nós não estamos falando de uma denominação religiosa, eu não venho representar aqui nenhuma denominação religiosa, eu estou tentando representar a ideia do Cristo, a proposta do Cristo Jesus. Né? E se nós voltarmos à palavra de Deus, à Bíblia, nós vamos ver que Jesus, ele não quis propor uma religião, Nazi. Jesus, ele não veio estabelecer uma nova religião em meio a muitas religiões que existiam na época. Ele vem com uma fala muito forte, forte até mesmo para hoje. Ele vem dizendo ser a vida. Olha só, é muito forte. Ele não vem propor, olha, eu venho trazer uma nova religião, eu quero que vocês sigam meus dogmas religiosos. Jesus não veio trazer dogma religioso. Ele veio dizer assim, eu sou a vida. É difícil às vezes entender, mas ele fala da pré-existência dele. Jesus, ele pré-existe, ele existia na eternidade como a razão de Deus, como a palavra de Deus, e esse Deus pré-existente, ele encarna na pessoa de Jesus a figura histórica que viveu no meio dos homens. Esse Jesus vem revelar a própria vida. Então ele não vem simplesmente propor uma vida boa, mas ele vem dizer que a vida é ele mesmo. Ele não vem nos conduzir a uma verdade, mas ele vem falar para a gente que ele é a verdade. Eu sei que isso soa radical, mas não poderia ser diferente se eu assumo que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é mais um profeta dentre milhares que existiram na face da terra. Ele não é mais um. Isso é interessante a gente mostrar isso. Ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado. E Jesus não veio trazer mais uma religião. Ele veio dizer o seguinte, eu sou a vida. Eu sou a verdade e eu sou o caminho. Você percebe que nas palavras de Jesus não existe dogma religioso nenhum. Existe o que é a proposta da existência humana. Como o ser humano vai se encontrar, uma busca filosófica. Para que eu nasci, porque eu estou aqui, para onde eu vou? Ele fala, eu vim trazer essa resposta para a humanidade. Eu vim solucionar um problema filosófico. Então, o que acontece? Outra coisa interessante, quando ele estabelece algo, ele estabelece a igreja dele, Nazi. O termo grego ali, no original, é eclésia. Essa palavrinha é uma palavrinha do original grego, e ela era usada pelos gregos. O que era uma eclésia na época dos gregos? Era um ajuntamento público. Eles iam fazer algum pronunciamento político e organizado, eles falaram que eles iam fazer uma eclésia. Quando Jesus vem estabelecer a sua igreja, ele empresta esse termo da cultura grega e ele diz assim, eu hoje vou estabelecer a minha eclésia, a minha igreja, a minha comunidade, que professa publicamente quem eu sou. Né? Então ele vem estabelecer o quê? Um reino, um povo, uma comunidade, uma sociedade. O que Jesus queria que a igreja fosse? Ele gostaria que a igreja fosse uma sociedade
que representasse o melhor de Deus para uma sociedade. Que ela fosse uma sociedade justa, que ela soubesse se perdoar, que ela cuidasse dos pobres necessitados. Percebe que tem tudo a ver com governo e com política pública? Então existia uma proposta de ser nação de Deus. Se a igreja fosse isso, Nazi, as pessoas fora dessa comunidade poderiam olhar para a igreja e dizer, peraí, eles estão vivendo algo muito extraordinário. Eles se perdoam, eles se amam, eles cuidam um dos outros. Qual é a minha crítica para a igreja hoje, como pastor? Que a igreja ela não vive plenamente a proposta do Cristo. Então nós temos dificuldade de referenciar uma vida cristã para a sociedade. Porque a sociedade olha para nós hoje e não consegue ver um exemplo de sociedade interna conosco. Percebe como que acontece isso? Pelo contrário, nós temos críticas justas, né, sobre líderes religiosos que só estão pensando hoje no dinheiro, né, que estão pensando em explorar as pessoas, mas essa não é a proposta do Cristo. Então nós desviamos da proposta inicial, e essa minha fala também é um diálogo com a igreja. Nós precisamos retomar a essência do cristianismo. Nós precisamos retomar a essência da proposta de Cristo para a própria igreja, que tem a ver com política também. Porque foi o que a igreja fez na época. Ela dividia, ela partilhava o pão, ela não deixava ninguém viver em necessidade, eles cuidavam tudo um do outro. E começou a se estabelecer um governo interno na igreja, abençoador para aquela comunidade chamada igreja. Então olha que interessante. Né? Então eu falo assim, eu estou emprestando um termo de um teólogo brasileiro, Ariovaldo Ramos, que ele diz assim, que a igreja ela deveria ser a amostra grátis do reino de Deus. Olha que interessante, né? O exemplo. O exemplo. Então como que eu vou oferecer para a política se internamente nós temos problemas estruturais? Você percebe que aqui a gente não consegue referenciar muitas vezes. Então é um problema que a igreja também tem que rever junto com os políticos. Nós precisamos rever a nossa missão, o nosso papel público, para a gente poder dialogar com a política. Então eu acho que tem que haver uma restauração plena, uma restauração, uma reforma da igreja, em alguns sentidos, e uma reforma política, a gente dialogar essa reforma e voltar para a proposta do Cristo. Então Jesus não veio propor uma religião, ele veio propor a própria vida, que ele é a verdade. Então nele está a resposta, que ele pré-existe, né? E nele estão todas as coisas. Então o cristianismo não é somente uma religião, mas uma visão integral do mundo e de uma sociedade, e é a partir dessa definição de cristianismo que nós estamos dialogando aqui, né, e conversando com as pessoas que nos assistem. Daí, pastor, existem as contribuições na sociedade moderna do cristianismo, as contribuições no mundo científico e diversas outras contribuições para o desenvolvimento econômico. Então eu queria que o senhor pontuasse de uma maneira concisa, se possível, como funcionam essas contribuições, para o telespectador entender essas contribuições, para o telespectador entender por que é importante o cristianismo e a política andarem juntos. Exato. Antes de eu pontuar, a primeira coisa que nós precisamos também frisar, destacar. O cristianismo ele não é só além de não ser só uma religião, ele não pode estar preso dentro de um âmbito de fé, simplesmente. Tá? Por quê? Porque hoje nós temos uma questão muito subjetiva. Igual, olha, eu creio nisso. Ah, você crê nisso. Não, mas o outro crê nisso. Não, mas aquela pessoa crê naquilo. Então, o que aconteceu? As religiões, elas estão num âmbito particular e subjetivo da vida. Você tem a sua, eu tenho a minha, o outro tem a dele. Só que o cristianismo proposto pelo Cristo, ele não é simplesmente um departamento da vida. Por isso que a proposta de dialogar cristianismo e política. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque quando Deus estabelece uma nação e estabelece leis, ele rege uma sociedade com termos políticos. Ele traz pena para problemas
penais e de crimes na sociedade, ele estrutura penas ali. Então você vai ver no Antigo Testamento uma sociedade sendo estabelecida por princípios imorais de Deus, do Criador. Então o cristianismo ele não pode estar lá dentro da igreja só no nosso culto, na nossa expressão de fé. A gente tem que trazer isso como uma filosofia de vida também, que traz resposta à realidade das pessoas, traz resposta à realidade política. Por exemplo, o que o cristianismo, se eu tiver que como cristão escolher, eu sei que isso seria um outro debate, eu vou me filiar a um partido político, por exemplo. Eu sou de direita ou de esquerda? Você percebe que o cristianismo ele tem que responder a uma questão partidária. O cristianismo, na verdade, tem coisas que ele dialoga com o capitalismo. Por exemplo, uma questão questões privadas. Você tem a sua terra, você tem o seu carro, né? Tem posses. O socialismo ele tem problema com isso. Tudo é do Estado, é comunitário, né? O Estado é supervalorizado e tal. Só que o socialismo oferece algo interessante, uma igualdade social, ele vai contra um capitalismo desenfreado. Então nós podemos dialogar com essas coisas. Então eu posso extrair o que está no socialismo, extrair o bem do sistema da direita, e a gente pode conciliar, porque na verdade essas coisas vêm do cristianismo, não é o contrário. Quem que propôs antes dos comunistas e socialistas uma vida em comunidade? A figura do Cristo. Antes da pessoa de Jesus, lá no povo judeu. No povo judeu não podia ter pobre, miseráveis. Deus cuidava deles, das viúvas. Deus criou um sistema financeiro completo ali, onde a viúva não ia passar fome, onde o órfão seria cuidado, onde o pobre não teria o que comer. Então você percebe que a visão de mundo cristã oferece soluções políticas, sociais, tem a ver com a nossa vida. Né? Então o cristianismo ele trouxe contribuições históricas que a gente poderia pontuar. Eu quero usufruir aqui de um artigo de um chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Isso aqui não foi um texto que eu escrevi, eu estou usando de um texto do Augustus Nicodemos, e ele faz aqui, nós não vamos conseguir ler tudo, mas ele fez um texto pontuando os benefícios, né, que o cristianismo trouxe para a sociedade moderna. E nessa introdução que ele faz aqui, ele pontua exatamente isso. Para muitos, a fé cristã tem a ver somente com as coisas do outro mundo, né? Parece que tudo é espiritual e não tem nada a ver com a nossa vida e o presente. Sua sociedade, desenvolvimento da ciência, tecnologia, economia, estabilidade social, inovação política. Contudo, numerosos fatos apontam para uma realidade contrária. A fé cristã está por detrás do surgimento e desenvolvimento da ciência, da economia, da política e do progresso histórico. Vou dar um exemplo aqui, talvez nós não vamos conseguir ler tudo. Então, por exemplo, o progresso científico. Na época, na estrutura de pensamento pagão, o que acontecia? Como eles viam o trovão? O trovão para eles era um deus. O vento era um deus. O sol era um deus. Então tudo que estava na natureza, eles divinizavam a própria criação. O corpo era divino. Então isso barrou por muito tempo o progresso científico. Você não podia abrir o corpo de alguém. Você ia atrapalhar algo que era sagrado, você estaria ali irrompendo, desrespeitando algo. Você não poderia sondar o Deus Sol. Você não poderia criar mecanismos de... Ir à Lua. Exato, você estaria desrespeitando um Deus. Isso é um sistema pagão de ver o mundo. Você percebe que tem a ver com religião, mas tem a ver com visão do mundo. O cristianismo ele desmistificou tudo isso. Ele veio falar que o sol é uma criação de Deus. Ele não é Deus. Ele veio falar que o corpo é simplesmente ali, né, foi dado a nós para se locomover nessa terra. E a ciência ela começa a ganhar força também por causa do cristianismo.
Porque ele desmistificou as coisas da natureza. Não foi ao contrário. Então o cientista pôde colocar o seu esforço em descobrir as leis, lei da gravidade, a lei daquilo, né? Todas as leis da natureza, o universo, ele pôde pesquisar, pôde ir chegar à Lua sem temer a nenhum tipo de divindade, né, que estava ali na Lua e manipulando algumas coisas. Então ele pôde explicar racionalmente as coisas por causa da questão da fé cristã. A fé cristã ela liberou o cientista para ser cientista. Não é o contrário. A gente tem essa ideia que a fé e a ciência ela não pode andar junto. Pode andar junto. A fé verdadeira e a ciência verdadeira fazem parte da mesma verdade. Percebe? Eu não tenho a verdade da fé e a verdade da ciência. Se a fé que eu tenho ela é verdadeira e a ciência é verdadeira, elas se cruzam e elas se complementam. Não tem aquela coisa de falar, pô, a ciência está derrubando o Criador. Não tem. A ciência procura... Não, desde que elas sejam verdadeiras, elas se complementam. Elas se complementam. E é isso que eu particularmente tenho visto, tenho acompanhado algumas publicações científicas, como eu disse, de alguns de cosmologia, biólogos moleculares, um químico da Unicamp chamado Marcos Eberlin, um doutor em química da Unicamp, que escreveu um livro chamado Fomos Planejados. Ele faz toda uma leitura química do organismo do ser humano, mostrando um planejamento da vida. Extraordinário, ele está usando a ciência, ele é um químico, para mostrar que a nossa vida foi planejada, ela não veio do acaso. Então a ciência verdadeira, ela vai sim complementar a fé verdadeira. Então a época que o paganismo divinizava, né, as coisas da natureza, você percebe que a ciência estava ali tolhida de se desenvolver. Então estou citando aqui uma das colaborações, né, das contribuições do cristianismo na ciência. Ela liberou a ciência para se desenvolver ali. Tem também outras vertentes de colaborações, né, em outros ramos da vida, né, outras vertentes, como no plano econômico. No né? plano econômico, nós temos uma obra muito conhecida que os economistas estudam, de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Como o protestantismo na época, reformulando o cristianismo, ele liberou o desenvolvimento e o progresso industrial. Então nós vemos uma colaboração de novo histórica. Percebe que é uma coisa histórica, né, do cristianismo ali, lógico que ele sendo revisado num contexto histórico, mas liberando o sistema econômico mundial. Né? E nós temos aqui. Agora, o exagero tem? Tem. O exagero está onde, Nazis? Na natureza do homem. A gente começou a destruir o planeta, começou a destruir, né, todas as coisas que não precisavam. A gente podia ter um desenvolvimento econômico sustentável, como está buscando hoje? Lógico que poderia. Mas o homem é ganancioso, o homem sempre, né, quer mais, é muito imediatista, não consegue ver algo para frente, sustentável, e essa conversa está vindo à tona também, que é uma das conversas do cristianismo hoje em dia. Eu lembro de uma palestra que eu assisti por um homem chamado Walter Havara. Ele fez uma Bíblia, ecobíblia, a Bíblia com todo o material sustentável e reciclável, para chamar a atenção que na Bíblia já tem uma proposta de sustentabilidade antes da Eco 92 e os outros movimentos que estão na modernidade tentando trazer uma visão de sustentabilidade. Se a gente olha para a criação de Deus, a gente vê que existe sustentabilidade desde ali do início. E que Deus exigiu que o homem preservasse tudo que foi criado. Então, como que eu trabalho a sustentabilidade? Exemplo, poderia sugerir para a educação de crianças. Como a gente trabalha uma ideia de sustentabilidade para as próximas gerações? Mostrando um princípio chamado princípio da mordomia. O que é a mordomia? Tudo o que está aqui não é nosso. Nós cuidamos para alguém que é dono final de todas as coisas. Então por que eu vou cuidar da natureza? Porque isso aqui não é meu. Eu não fiz um pingo de esforço para criá-la. Então eu vou simplesmente preservar algo que não é meu. Eu estou usufruindo, eu sou mordomo. Então esse princípio da mordomia cristã gera sustentabilidade.
É lógico que eu estou pincelando alguns assuntos para mostrar como o cristianismo ele pode dialogar com todas as vertentes de assuntos, seja ele qual for na sociedade. Importantíssimo. Né? Inclusive essa parte agora que o pastor citou, né? Nós temos o nosso meio ambiente, dispomos dele, irresponsavelmente muitas vezes, sem entender que não fizemos nada para tê-lo e ainda vivemos dele. Exato. Como não vamos dispor de uma coisa que a gente vive? A fotossíntese, o ar que a gente respira, tudo vem do meio ambiente, né? Que foi criado e não foi por nós, né, pastor? Exatamente. E na política também, né, pastor? Na política, aqui, se me permite ler essa, para eu poder ser sucinto aqui, mas nessa minha anotação aqui, eu disse assim, no mundo antigo, apenas a Grécia conseguiu desenvolver um sistema que chegasse perto da democracia. No geral, o sistema era de monarquia em que os reis exerciam o direito divino. Aí na obra secular aqui, né, menciona que a sociedade hebraica, olha só, bem antes da sociedade grega, comandada por Moisés, mais ou menos, Nazi, 3.500 anos atrás do que eu estou falando isso. Quando do Êxodo foi um protótipo real da democracia. Então olha que interessante. Antes da proposta democrática que a gente conhece dos gregos, se eu olho e estudo a Bíblia, eu já vou ver que existe um protótipo de democracia lá em Moisés. É só eu fazer uma leitura um pouquinho mais atenta e política e econômica que eu vou perceber isso. Então você já percebe uma estruturação política lá na antiguidade. Até eu vou usar esse termo, meio apocalíptico, né? Prevendo uma democracia muitos milhares de anos depois que nós estamos caminhando ainda. Né? Porque o nosso país é democrático, mas eu acredito que ainda é numa democracia talvez infantil para a adolescência. É uma democracia com conveniências. Exato. Muito bem definidas, né? Tudo é muito conveniente, né? Exatamente. É uma democracia que se adequa à conveniência de cada um. Né? Exato. Então nós temos que crescer e amadurecer, né? Esse conceito de democracia. E eu acredito que o cristianismo tem muito a oferecer também relacionado a isso. Por exemplo, o conceito que nós temos hoje de contrato. Tudo a gente faz contrato, vai alugar uma casa, contrato. Isso é um conceito bíblico de aliança. Deus estabeleceu contratos entre homem e homem, né, entre Ele mesmo e o seu povo. Deus é um Deus de alianças. Então, esse conceito que a gente tem de contrato, contratual, isso já existia nos povos antigos. Né? Então, o que eu estou dizendo? Que nós temos bases para conversar, dialogar e eu acredito que até oferecer direções e soluções para muita coisa que está acontecendo no nosso Brasil. Aí. Pastor, nós vamos rapidinho para mais um intervalo comercial aqui na minha câmara e voltamos daqui a pouquinho para o último bloco dessa grande palestra que nós estamos recebendo aqui do pastor Rodrigo Sonsino, Cristianismo e Política, Cristianismo e a Nossa Vida. Espere aí e aguarde que vale a pena, nós voltaremos daqui a pouquinho. Star DSN Seguros. Telefone 3652-4141. Consulte o nosso site libanesaseguros.com.br. Ninguém quer barbeiragem na hora de tirar a habilitação. Então venha para a Autoescola Penapolense.
com profissionais qualificados para a formação de condutores responsáveis e conscientes. Salas equipadas com projeção e profissionais competentes para aulas práticas e teóricas. Sua carteira de habilitação na mão com segurança e rapidez. Cursos de legislação, renovação e reciclagem. Sempre com a frota nova, dando maior conforto e segurança para os nossos alunos. Então tá esperando o quê? Autoescola Penapolense, presente em um dos momentos mais importantes da sua vida. Telefone 3653-1751. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. 우리는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 우리는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Pamplona Usina de Negócios possui há 26 anos o compromisso de um atendimento eficiente e personalizado, facilitando assim a vida de todos os seus clientes. Uma empresa polivalente que agrega serviços de administração empresarial, além de assessoria e consultoria nas áreas jurídica, trabalhista e tributária. Pamplona Usina de Negócios é sua principal parceira na hora de atingir suas metas com confiança, precisão e eficiência que você procura. Pamplona Usina de Negócios, Avenida Cunha Sintra 452, Penápolis. Telefone 3652-2977. Estou em frente ao Garden Village, o seu projeto de vida que se tornou realidade. Venha comigo para conhecer o residencial fechado de alto padrão em Penápolis. Salão de festas perfeito para os seus melhores momentos. Fitness, quadra poliesportiva, futebol society e quadra de tênis para garantir sua saúde e qualidade de vida. Ah, e tem o playground, as crianças vão adorar. Venha conhecer o Garden Village, o empreendimento Ferreira Engenharia. Você sabia que os índices de roubo de carros, casas e empresas mais que triplicam no interior do estado de São Paulo? Nesses momentos tão difíceis, precisamos de uma boa corretora de seguros, com profissionais competentes e qualificados. Por isso, a Star DSN, corretora e administradora de seguros, existe há mais de 20 anos para lhe trazer soluções e segurança. Cote o seu preço conosco. Star DSN Corretora de Seguros. Mais que preço, nós te damos valor. Praça 9 de Julho, 53, Centro de Penápolis. Telefone 3652-4141 ou no e-mail libanesa@libanesaseguros.com.br. Olá, de volta aqui no Estar Entrevista, aqui no canal 23. Hoje recebendo o pastor Rodrigo Sonsino, falando de cristianismo e política. Muito importante, muito legal. Vocês depois vão ter que rever bastante esse nosso bate-papo aqui, eu com o pastor Rodrigo Sonsino. Vocês vão sempre, a cada vez que assistirem, enriquecer um pouco mais o conhecimento e a conscientização. Pastor, nós estamos no último bloco, eu queria ir para um tema que toda a população gostaria de saber. O que cabe à igreja junto às questões públicas? As questões políticas. Sim. Primeiro, deixa eu definir o termo igreja.
Quando eu falar igreja aqui, eu não estou dizendo uma igreja institucional, uma denominação, seja ela qual for, tá? Uma denominação metodista, batista, fonte de vida, a católica. Eu quero chamar nessa definição, nesse cabe à igreja, o povo que professa a fé no Cristo. Esse povo é chamado de igreja. É lógico que esse povo se reúne em denominações e ele se organiza, né, com uma política eclesiástica para ele se organizar numa comunidade, ele conseguir prestar culto ali e ter relacionamentos e tudo. Só que eu quero generalizar esse termo um pouco, igreja, aqui. Então todos vocês que professam a fé no Cristo, eu acredito que cabe a você, cabe a mim, cabe a nós esses pontos que eu vou citar aqui. Tá? Então o primeiro ponto, cabe à igreja quanto às questões políticas, as questões públicas, e política não partidária aqui, mas a política no sentido da nossa atuação na nossa cidade. Né? Primeiro, orar pelo nosso país. Se Deus existe e é Ele quem dá o poder a essas autoridades, nós vamos clamar de todo o nosso coração que Deus estenda a sua bênção, a sabedoria aos nossos políticos, a consciência, gerando a consciência dos nossos políticos, da presença dele, de quem ele é, da grandeza, dessa prestação de contas, né? Então nós precisamos pedir a Deus que ele ilumine a mente dos nossos governantes. Nós temos como ser humano uma dificuldade grande de nos transformar a nós mesmos. Então nós precisamos de uma ajuda. E que seja a ajuda do próprio Deus, iluminando a mente, né, da sociedade e dos nossos governantes. Então estão eleitos aí os nossos governantes, aqui na cidade de Penápolis, o prefeito, os assessores, né, e os vereadores. Então o primeiro papel meu e teu como igreja, pedir a Deus sabedoria a eles, pedir a Deus que honestidade a eles, pedir a Deus que Deus dê a eles iluminação a respeito de quem Deus é e do papel deles na cidade de Penápolis, que acima de tudo é trazer justiça pública, segurança, saúde, educação para a nossa população, aí o que eles puderem com a força deles e com a força de Deus. Então a primeira coisa, orar pelo nosso país, pela nossa cidade, pelos que estão no poder e pelos problemas que afligem o nosso povo. Então a primeira coisa é recorrer a Deus. Nós não podemos esquecer que há fragilidade em nós e nós dependemos de Deus completamente. Essa é uma dependência nossa. Quer dizer, não é só pegar e falar assim, olha, ô, político, você tem que usar os princípios cristãos. Basta também que nós temos que usar, é orar por eles. Exatamente. É o nosso, tem que fazer a nossa parte. A nossa parte. Então esse é o primeiro ponto que cabe à igreja, cabe a nós. O segundo aqui, cabe a nós um ministério, eu vou usar um termo talvez mais religioso, um ministério profético, pelo ensino das Escrituras a seus membros. Então agora cabe aos líderes espirituais ensinar as pessoas que seguem esses líderes, né, através da Escritura, e essas pessoas encarnando a consciência moral da nação. Como assim? É o que eu falei para você, nós precisamos ser uma amostra grátis, então, do que é certo e o que é errado. Do que adianta nós, como igreja, cobrarmos uma postura correta dos nossos políticos, se nós, que professamos a fé no Cristo, não conseguimos dar exemplo na sociedade. Você percebe que não faz sentido nenhum. E não é só com a igreja, mas eu acho que todo cidadão, nós cobramos uma postura correta e muitas vezes nós pecamos em coisas simples do nosso dia a dia que revelam uma natureza corrupta do ser humano, Nazi. Então, às vezes se eu estivesse na política mesmo, ou o outro estivesse na política, nós iríamos lutar contra um sistema corrupto. E não só contra um sistema, mas como uma natureza corrupta. A corrupção está dentro de nós. E o cristianismo ele também oferece essa solução. Um novo nascimento, que talvez não é a conversa de hoje, mas é uma solução interna do ser humano. Uma reforma, uma reestruturação interna da natureza, para que a gente possa ser exemplo na sociedade onde a gente vive. Então nós precisamos orar pelo país, precisamos ser exemplos para nosso país e a nossa cidade, nos posicionando, né,
politicamente com ela. O terceiro que eu queria aqui destacar, cabe à igreja também preparar os seus líderes e os seus liderados para um exercício responsável da cidadania. Às vezes nós somos muito alheios às questões públicas, né? Nós precisamos estar mais presentes, exercer a nossa cidadania, saber o que está acontecendo na Câmara, saber o que está acontecendo nas questões, né, sociais da nossa cidade, não só para criticar, mas para a gente acompanhar, oferecer soluções, trazer algum diálogo. Eu acho que isso cabe à igreja. Se nós entendemos que temos alguma resposta, cabe a nós também, né, essa conscientização e apoiando particularmente aqueles vocacionados para o exercício da função pública. Se você me permite, Nazir, deixa eu fazer um parêntese aqui. Nós vemos uma coisa muito interessante quando eu vou citar meu meio de convívio, vamos supor, os evangélicos, os protestantes. Nós vemos as pessoas, quando elas são partidárias, elas assumem um partido e elas vão para a política partidária, elas querem ser prefeito da cidade, vereador. A gente percebe o quê? Quero achar aqui, eu estou chamando a atenção nossa, da igreja. Nós percebemos que essas pessoas parecem, pelo menos me parece, que elas não sabem exatamente o papel delas num poder público. Elas não estão ali se candidatando para beneficiar uma igreja. O poder público não é feito para isso. O Estado, os governantes, ele não é feito para isso. Eles não estão ali para isso. Se eu, como evangélico, protestante, cristão, eu vou assumir um cargo de governo, é para o bem da sociedade, é para uma justiça social. Eu não posso advogar uma causa particular, porque isso é injusto. E o poder público, uma das coisas que ele precisa prezar é pela justiça pública. Então, os papéis também dos líderes religiosos na política também precisa ser conversado. Para a gente poder ajustar, a gente precisa lutar por valores. É diferente. Lutar pela verdade. Lutamos, por exemplo, pela família tradicional, diante de um movimento que está tentando desestruturar a família tradicional, que, ao meu ver, é um movimento que pode destruir uma sociedade. Então eu vou lutar por esse valor, por esse princípio, percebe? Mas não por uma denominação, para eu privilegiar uma instituição. Mas eu preciso privilegiar a sociedade toda, completa. Esse é o papel nosso como político partidário. Então nós precisamos entender, inclusive, os políticos cristãos, evangélicos, católicos, que seja de qualquer religião, né? Então a gente precisa preparar os nossos líderes para isso também. E o quarto aqui, nós precisamos ser a voz dos necessitados, Nazir. Esse é um papel importantíssimo da igreja. A voz dos necessitados. Através de ONGs, através de articulações das comunidades, dos bairros mais carentes, a gente precisa estar ali, inserido naquela comunidade mais carente, perceber aquele ambiente e as injustiças que ainda existem e ser a voz lá, né, diante dos governantes. Olha, aquele bairro ali está com problemas sérios nisso, vocês estão conseguindo, já perceberam isso, notaram isso? Então nós precisamos lutar pelos necessitados, pelos injustiçados, pelas pessoas que estão em situação mais vulneráveis. Esse é o papel da igreja. Esse é um papel importantíssimo. Hoje a igreja, né, também descaracterizando denominações, como o senhor sempre pediu aqui nessa nossa entrevista, hoje eu às vezes, e não poucas vezes, eu entendo que a igreja é mais assistencialista do que o próprio governo hoje. Ela participa mais desse problema às vezes, ou muitas vezes, do que o próprio governo. Hoje a igreja, ela já tem uma aptidão para estar inserida nesse contexto, né? Ela já merece respeito, né? Já merece respeito. Eu acho que a igreja contribuiu muito com isso, contribui, e eu acredito que pode contribuir mais. E faz sentido ela ser assim pela proposta do próprio Evangelho. Então faz sentido pela natureza de ser igreja, ela que está envolvida com isso. Isso não quer dizer que o governo não tenha que fazer, né?
A igreja fazendo esse papel social não pode tirar a responsabilidade do papel social do governo e do Estado. O que eu acredito que a gente pode dar as mãos. Essa é uma proposta também. Por exemplo, eu estou também inserido num projeto de uma ONG de crianças. Tenho um amigo em comum nosso que está inserido num projeto de uma casa de recuperação na cidade. Nós podemos dar as mãos com o poder público, porque isso é um benefício da sociedade. Claro. Então eu acho que o governo, os governantes, eles precisam dessa abertura também, de um diálogo também em relação a isso. Olha, há um interesse, há uma responsabilidade do poder público na questão social e há uns parceiros querendo trabalhar junto. Como a gente se ajudar? Como a gente dar as mãos e beneficiar a nossa sociedade, Nazi, sem interesses políticos? Claro. Pelo bem de verdade público. Acho que talvez isso seja a coisa mais difícil da gente trabalhar na questão política. Sempre tem aquelas negociações políticas que particularmente eu não gosto muito. Porque isso eu acho que aí vem uma coisa interior. Eu não estou fazendo de coração, uma coisa para Deus. Se eu fizer isso, eu quero fazer para Deus. De verdade, com essa consciência libertadora, que eu não preciso usufruir daquilo, mas que eu posso dar, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso é um texto bíblico, né? Eu sei que isso não é uma realidade na vida nossa, no dia a dia, mas é um princípio interessante que a gente precisa retomar. Mais feliz bem-aventurado quer dizer feliz. Mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. E se a gente olhar na vida de muitas pessoas que começaram a se doar para o próximo, ficaram muito mais felizes. A gente tem isso na sociedade, pessoas que às vezes estavam em depressão e elas começaram a se doar, né, nos asilos, em comunidades carentes, e parece que voltou uma alegria que não tinha, um sentido de viver que elas não tinham. Muito bom, muito bom. E a justiça social passa por aí, né? Passa por aí. E aqui eu acho que o último ponto que eu queria frisar, cabe à igreja lutar pela justiça social, como já dissemos, pelo caminho da paz. Isso é algo interessante, não é uma luta revolucionária armada, uma luta de protesto, às vezes, uma luta, olha, isso aqui está errado, uma luta assim de denúncias, mas vamos corrigir juntos. Estou aqui para te ajudar, exatamente. Dar as mãos. Esse é o papel da igreja. Então é uma luta em paz, né? Se é assim que a gente pode dizer, elaborando projetos e ações ou colaborando com projetos públicos ou privados que visam a justiça social. Então cabe a nós, cabe à igreja, esse abençoar dos políticos e da nossa sociedade. Pastor, o senhor tem fé que é possível, mediante tudo que a gente vê hoje na sociedade, esses desarranjos que os políticos às vezes fazem, essa falta daquela estrutura de formação cristã, às vezes, das condutas, o senhor tem fé que é possível se abrir o diálogo, se o povo exigir esse diálogo, se o telespectador, se todo mundo que está aqui conosco exigir esse diálogo dos políticos, para que se afinem, para que se sensibilizem com as normas cristãs. O senhor tem fé ainda que o nosso país, o nosso mundo pode mudar? Nazi, eu tenho fé. Tenho fé e tenho esperança. Nós temos esperança, em Cristo nós podemos ter esperança. Lógico que isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas, não é isso. Tá? Nós estamos num mundo com problemas. Mas eu acredito que nós podemos melhorar. Nós podemos de verdade progredir. Tá? E aí eu acho que é uma introspecção muito boa do cristianismo, como solução primeiro da natureza do homem. Todas as nossas estruturas, elas são dirigidas por homens. A política é dirigida por homens. A economia é dirigida por homens. A educação do nosso país é dirigida por homens. Então, o problema não está na política. O problema está no ser humano que dirige a política. O problema não está na economia, está no ser humano que estrutura a economia de um país. Não está na educação, no sistema em si, mas está no ser humano que desenvolve um sistema de educação caído. Então o que acontece? O cristianismo oferece primeiro uma resposta no âmbito pessoal.
Ele quer mudar a minha natureza, a tua natureza. Fazer de mim uma pessoa melhor, para que quando eu for, por exemplo, um político, eu seja um político melhor. Eu dirija a política com os valores cristãos. Que eu dirija a economia com os valores cristãos. Então eu acredito, sim, eu tenho fé que abrindo um diálogo a gente pode melhorar muito, a gente pode reestruturar muitas coisas. Não só tenho fé, como nós temos visto que existe um clamor da sociedade por uma mudança. Tá? E existem propostas diferenciadas já da juventude política no Brasil, tentando mostrar que o sistema político está caído completamente. A gente precisa reestruturar todo o sistema político. Eu sei que é uma coisa que eu acredito, mas eu sei que não é de uma hora para outra, mas nós podemos começar, para que os nossos filhos continuem, os nossos netos continuem, né, que a gente consiga, com uma geração toda, a trazer um impacto benéfico para a nossa cidade, para o nosso país, para o mundo, para o planeta Terra, para todo o cosmos, aí que é o que eu acho que o cristianismo oferece. Tá certo. Pastor, eu queria agradecer a presença. Eu acho que foi muito positivo. Nós vamos ter na grade nossa reprisado várias vezes esse programa. É um programa realmente que é necessário, é uma reflexão necessária. Eu queria agradecer e desejar de antemão que o senhor tenha todo o sucesso do mundo. O que precisar de contar aqui com o Canal 23, conosco, estaremos à disposição. Obrigado, Nazir. Também agradeço de coração por esse meio aqui, né, de poder me pronunciar e expressar coisas que estão no nosso coração e a título de crença, de fé, de poder ajudar. É o que nós queremos, de verdade, é o que eu creio e quero. E eu quero te agradecer por isso e pedir a bênção de Deus sobre o Canal 23, sobre vocês. Pedir a bênção de Deus sobre os nossos políticos, governantes, abençoá-los, que haja graça, que haja sabedoria, para que o nosso povo, né, seja abençoado, para que o nosso povo possa progredir em todas as áreas, em todas as classes da sociedade, em todas as esferas da sociedade, que nós sejamos abençoados e que Deus nos abençoe e nos ajude, né, nesse tempo de diálogo, de ações, de projetos, de conversa, de políticas públicas em todas as áreas. Então é isso que eu peço, confiando que essa conversa está nas mãos de Deus e que Deus também se interessa mais do que nós, pelo nosso povo, pela nossa cidade, e Ele vai nos ajudar nesse processo de transformação, de mudança, de progresso. É o que eu quero e, mais uma vez, obrigado. Tá certo. Nós vamos já terminando por aqui o Estar Entrevista de hoje. Voltaremos oportunamente com novas personalidades e fique ligado aqui no Canal 23 por reprise desses nossos programas, certo? São reprisados, ficam no ar algum tempo para que vocês possam, a todo momento, poder assistir e poder indicar para que vocês quiserem o nosso programa. Um beijo no coração de vocês e até mais.